Senhores, estão felizes? Eu sou o Jonathan Fernandes e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a cabine de pintura. Exatamente! Bom, antes de eu iniciar, eu peço aos senhores que avaliem o nosso conteúdo. Se gostarem, por favor, faça a sua inscrição, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Dito isso, algumas pessoas me procuraram perguntando sobre a cabine de pintura que a gente utiliza hoje e se eu fosse montar uma oficina hoje sem condições de comprar uma cabine dessa, qual seria o projeto, né? O que eu faria? Então, para falar um pouquinho disso, a gente vai contar um pouquinho dessa cabine e aí eu já vou falar o que eu faria se eu não tivesse condições de comprar uma cabine dessa. Lembrando que essa cabine, nós estamos falando de uma cabine DMC Brasil. Essa empresa, até onde eu sei, ela não existe mais. Essa cabine que a gente está filmando aqui agora, a gente montou ela em 2010, finalzinho de 2010. Transição ali, dezembro de 2010, janeiro de 2011. Então, hoje, na data desse vídeo, estamos em 2022, 12 anos dessa cabine aqui. Ela não foi desmontada nenhuma vez desde então e a gente faz as manutenções periódicas dela, que eu também vou falar nesse vídeo, que é bem tranquilo, é bem simples. Antes dessa cabine, daí vem a história, né? Eu estou desenvolvendo esse mercado há 22 anos, agora em maio de 2022 eu faço 22 anos, ou seja, eu trabalho desde 98 na reparação automotiva, porém eu não conto 98 e 99 porque eu era muito pequeno. Eu estudava no SESI de manhã e à tarde eu ia para a oficina, apanhar dos funcionários mais velhos, apanhar no sentido, né, psicológico, emocional, mas enfim, estamos aqui para falar da cabine, não para chorar as memórias. Bom, então os 2 primeiros anos da minha carreira eu não conto. Desenvolvi, trabalhei, apanhei bastante, fiz muita besteira, dei muito prejuízo. Então eu começo a contar a partir dos anos 2000. Como que era, Jonathan? Nos anos 2000, como era o compartimento de pintura que você trabalhava? Eu não pintava nessa época, eu entrei fazendo limpeza, acabamento, lixamento, enfim. Acredito que muitos aqui na entrada, a porta de entrada na reparação automotiva é justamente essa, né? A limpeza de veículos, o final, né? Vamos dizer assim. Mas eu já comecei a despontar e ter acesso a lixamento, a empapelamento, né? Tudo na vida é de acordo com a sua garra, com a sua persistência e a sua ação. Se você quer, você faz. E não foi diferente comigo. E eu me recordo que nessa ocasião, nessa oficina, que eu iniciei a minha carreira, o compartimento de pintura era chão de terra, literalmente. Tinha um pedacinho só no final da cabine. Vamos supor que aqui, né? Então aqui a gente tinha uma parede, que era a parede do barracão. Já era telhado de ternite, né? Aqueles pontalete passando e tudo mais. Aqui era madeirite, eu lembro que tinha uma porta aqui assim, ó, madeirite. Aí aqui um pedacinho de concreto. Desse lado oposto ao da porta, tinha 2 ventiladores aqui. Um quadradão e um redondinho, se não me falha a memória. Ventilador residencial, tá? Então ele foi instalado ao contrário, né? A ideia era sugar o pó de tinta, né? Era o que a gente tinha, galera. Aí nessa parede aqui também era pontalete e madeirite. O portão era também madeirite, era de madeira também. Então era um local bem complicado. Então imagine vocês, lá na frente um pouquinho de concreto só, a porta social, vamos dizer, 2 ventiladores, terra, chão de terra, chão de terra, chão de terra. E aqui 2 portas de madeira, lá fora também era terra. O barracão inteiro era chão de terra, não era piso, era chão de terra, algumas partes tinha pedrisco, que na época a gente conseguia colocar. Era o mais próximo do que estava na nossa... Era o mais próximo do perfeito dentro da nossa realidade. E eu comecei nisso. Eu me recordo que para pendurar as peças a gente não tinha cavalete, né? Então a gente pendurava as peças no teto. Como que fazia isso? Tinha um pontalete de fora a fora, né, para segurar a telha eternite. E aí a gente pegava aqueles ferros de construção e fazia tipo isso aqui, ó. Tá vendo? Pegava um vergalhão de construção, ele é um pouco mais grosso que isso aqui, dobrava a ponta dele, né?
E aí na outra extremidade a gente fazia uma curva aqui. Para quê? Para ele passar em cima do pontalete, para ele abraçar o pontalete. Então imagine que na parte superior da minha mão aqui era o telhado, Teleternite, a gente entrava com o gancho aqui, ele travava. E aí ficava o restante aqui para baixo, a gente pendurava a peça, e a peça ficava assim, ó. Eu me recordo que em uma das circunstâncias eu estava limpando o capô de um Renault Megane, e esse capô soltou, né, onde ele estava encaixado ali no orifício ali do capô ali. Eu vacilei ali, ele soltou. No que ele soltou, ele caiu. No que ele caiu, eu caí junto. Aí o capô caiu em cima de mim, ileso. Aí eu me sujei tudo. Ainda mais nessa época que era chão de terra, a gente molhava, virava barro. Então imagine os senhores como que eu fiquei, né? Mas eu salvei o capô. Lembro que era uma pintura de um Renault Megane. Era troca de capô, para-choque, para-lama, e estava alongando na porta lá do esquerdo. Olha, isso 1999. Caramba, até eu assustei agora. Eu acho que era isso. Bom, dito isso, então vocês tiveram acesso agora à primeira cabine de pintura que eu trabalhei. Então era bem complicado, era um compartimento de pintura. Depois a gente conseguiu dar uma melhoradinha, já foi para um piso, né? A gente saiu desse terreno, pegou um barracão que era do lado, e aí a gente já era um barracão concretado, né? Um pisão concreto, e a gente escolheu um canto do barracão para fazer a cabine. Então a gente já eliminou uma parede que era de madeirite. A gente utilizou a parede do barracão, Teleternite de novo. Aí aqui, nessa parede aqui, a gente fez com pontalete e folha de zinco para tentar minimizar, enfim, a nossa ideia na época, porque o madeirite molhava e apodrecia, foi para o zinco porque dava para pintar. E aí bem nessa região aqui no meio, né, na parede, aí eu estou mostrando para vocês a minha cabine hoje, lembrando de como era antes. Nossa, é surreal. Aí colocou um exaustor industrial, aí era a coisa mais linda do mundo, exaustorzão industrial. E aí as portas permaneceram, deixa eu me recordar, nessa fase a gente conseguiu fazer as portas também de zinco, se não me falha a memória. E aí a hora que ligava o exaustor, chupava as portas. Nossa, era bonito de ver. E aí começa, a gente está falando de uma cabine de pressão negativa. Ou seja, a gente montou uma cabine na forma que deu para a gente montar. Então o exaustor ficava ali e ele sugava toda a sujeira, né, que estava no ar, no chão, ele era muito forte para o exaustor. Então a porta dobrava até, né? E aí tudo que tinha de sujeira em volta vinha. Mais uma vez a gente tinha que molhar tudo, gastava-se muita água nessa época. Enfim, mas a gente já conseguiu um upgrade. Então falando em cabine pressão negativa, fique atento. Nesse sistema que a gente colocou o exaustor na lateral, o que a gente tinha que ter feito? No lado oposto, ou seja, se desse lado aqui eu tinha o exaustor, no lado oposto eu tinha que ter uma entrada com filtro para realmente ser uma pressão negativa. Isso a gente não tinha. Então se você, poxa, eu quero construir uma cabine, né? Eu não tenho condição de comprar, assim como foi com a gente no início, então o que você vai fazer? Na minha opinião, lá no fundo da cabine, você vai colocar o exaustor. Indico para você colocar na parte de baixo. Então, um exaustor industrial, colocar ele ali naquela parte. Por que naquela parte? Para você economizar, você vai ter uma economia de custo na questão da porta. E aí vocês vão lembrar que tem muita cabine de pintura parecida como essa, que no lugar dos vidros ali, são as telas com filtro. Então você acabou de ter acesso. Essa é uma cabine de pressão negativa. Então esse exaustor que você colocou aqui nessa ponta da cabine, ele vai sugar todo o ar, né? Toda a névoa de tinta que está na cabine no momento da ação. Mas para ele não contorcer as paredes, como eu falei que acontecia lá no outro barracão, ele precisa ter uma entrada de ar e uma saída de ar desse lado aqui. Então aí você acabou de montar um modelo pressão negativa. Materiais a serem utilizados.
você pode usar o ponta-leite, como eu te falei, você pode fazer de estrutura metálica, você pode usar madeirite, como eu falei. Hoje em dia madeirite não compensa, você pode usar o acartonado, né, que é o gesso acartonado. Você pode utilizar também a folha de zinco, como eu te falei, ou o resto, né, sobra industrial, aquelas paredes tipo porta de geladeira. Falando em porta de geladeira, é o mesmo princípio dessa parede aqui, tá? Só que ela é uma parede de fora a fora, dá uma afastada aqui, tá vendo? Cada placa dessa daqui, dentro dela tem aquelas lâminas, aqueles feltros, né? Para justamente equilibrar a questão de aquecimento e tudo mais. A gente vai falar disso aqui. Então, Jonathan, eu não consigo colocar o exaustor lá naquela extremidade, certo? Para daí fazer a questão da entrada de ar ou na parte superior ou na própria porta. Eu não consigo fazer isso devido ao sistema aqui. Então você pode fazer igual eu comentei. Você pode utilizar a lateral da sua cabine. Então você vai colocar o exaustor na lateral. Na lateral oposta, na parte de cima, você coloca a entrada de ar. Jonathan, por que na parte de cima a entrada de ar e o exaustor embaixo? Para ele sugar, né? Essa é a intenção. Se você tem a entrada de ar ali, você ligou o exaustor, ele vai puxar de cima para baixo e vai levar toda aquela névoa. Então vai ficar uma eficiência melhor. Se você fizer na mesma altura, você vai ter um efeito redemoinho dentro do sistema. E aí vai acabar trazendo aí mais sujeirinha na pintura e eu acho que não é legal. Jonathan, de onde você tirou esse princípio aí de pressão negativa e tudo mais? Como eu disse, existem cabines aí para você comprar que já vem nesse contexto. Então aqui a gente está falando para quem quer construir uma cabine, né, na sua oficina. Vamos usar o exemplo dessa daqui que é pressão positiva e a gente já vai iniciar falando da parte do piso. Então aqui, ó, vocês estão vendo que é piso metálico. Por que a gente optou por fazer piso metálico aqui na nossa oficina? Devido à questão de estrutura. A gente não queria abrir buraco no chão. Então você pode optar pelo piso metálico. Para nós foi uma opção viável na época. Mas se você tem disponibilidade, você pode fazer um buraco no chão. E aí, para que serve esse buraco no chão? Essa parte aqui é aonde toda a névoa de tinta passa pelo filtro e sai o ar para fora. Então aqui a gente está falando de um sistema de ventilação superior já com filtro, ou seja, lá na parte de trás eu tenho uma turbina que ela empurra ar, empurra vento aqui para dentro da oficina, para dentro da cabine. Esse ar ele entra filtrado, né, pelo filtro que está aqui e ele é empurrado, ele é puxado para a parte de baixo. Então eu tenho outra turbina lá fora puxando. Então ele faz esse sistema de troca de ar. Vem o ar novo, passa, é filtrado com o contaminante e sai de novo para a atmosfera o ar limpo novamente. Então, para quem quer montar uma pressão positiva, só que de alvenaria, então você vai ter que fazer o fosso, para ele ter essa circulação de ar. Na pressão negativa você também consegue, porém, você vai ter que ter um sistema de exaustão, acho que nos dois casos, um sistema de empurrar o ar mais forte. Mas isso tudo você pode estar discutindo na hora de comprar o exaustor. Bom, então vocês entenderam que aqui entra ar limpo, ele circula por dentro da cabine. Perceba, a gente tem aqui, ó, é fechado, toda essa extremidade aqui é fechada, lacrado. A lateral de lá também, o mesmo ocorre lá no fundo e no centro. Isso aqui é proposital, isso aqui é engenharia, tem um porquê disso daqui, né? Houve épocas que eu pintava mais carros por hora aqui na oficina e eu removi essa parte aqui do meio aqui e coloquei com filtro. Isso eu estava forçando a saída da parte de névoa, enfim, entrando mais ar dentro da cabine. Isso daí vai implicar na questão de secagem de material, porque aí é que tá, né? Nesse caso dessa cabine, a gente consegue trabalhar com aquecimento. Se você está fazendo uma de alvenaria, você pode até se valer de questão de lâmpadas para fazer aquecimento, mas o custo da energia vai lá em cima.
Nessa época que eu tirei essa parte do centro aqui, era muito carro e eu precisava de uma velocidade insana. Então eu precisava que o solvente da tinta, do verniz, ele evaporasse com mais velocidade, sem a utilização do forno. Olha para você ver como que é as coisas, né? São etapas da vida que a gente passa. Enfim, vamos lá. Graças a Deus hoje está melhor. E então foi isso que eu fiz. Hoje a gente já voltou numa equação melhor. A gente voltou no sistema original, está tampado aqui. Bom, uma outra questão. Aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, bem nesse detalhinho aqui, cadê você? Tá vendo ali, ó? Isso aqui é o termômetro. Esse daqui é utilizado justamente na questão do forneamento. Então a cabine está em 30 graus, simplesmente desligada. Na hora que você liga, ela vai oscilar, porque vai começar a ventilar, talvez ela abaixe um pouco essa temperatura ou aumente de acordo com a temperatura do ar que está lá fora. E aí você pode acionar o aquecimento, partindo da temperatura que ela está, até 60 graus. Não coloque mais de 60, que é perigoso derreter peça. E outra, quando você põe a 60, a hora que ela atinge o pico de 60, que ela desarma o forno e deixa ventilando, depois com a programação você consegue, quando ela cai para 55, 53, ela aciona de novo para permanecer em 60. Só que quando ela dá o pico de 60, se tiver um dia meio quente, ela chega a alterar até 70 graus, 68, 65. Então tem gente que, vou colocar mais para ir mais rápido. Aí a hora que você abre a porta da cabine, tá o para-choque, retrovisor, tudo derretido. Galera, bom, parte de iluminação, sempre na parte superior. Nós aqui tivemos que fazer uma adaptação, não está pronto ainda, né, com alguns holofotes de LED, porque a gente sente falta na hora de fazer a pintura na parte inferior. Então a dica que eu dou para você, de repente, de vez só colocar as lâmpadas aqui em cima, também fazer uma fileira no meio aqui, ó. Isso aí você vê muito em cabine de pintura de alvenaria. Então naquela região ali você coloca uma fileira de luzes. Também é legal. Ou você... Aqui eu queria fazer um sistema, uma lâmpada de LED de fora a fora, onde vocês estão vendo aquele chicote lá, ó. Mas a opção que foi nos dada foi colocar os holofotes. Auxilia, é algo bem funcional. E um dos motivos de não ter colocado a lâmpada de LED, né, uma lâmpada sozinha ali naquela parte, é questão de funcionalidade. Talvez uma manobra de peça aqui dentro batesse e quebrasse a lâmpada, então segurança em primeiro lugar. Dito isso, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido bastante explicativo. A gente contou um pouquinho da nossa história, mostrou como que é o funcionamento da cabine. Aqui é a parte de fora dela, né? Bom, você vê que ela é bem alta, essa é uma cabine para... um detalhe bastante interessante, quando você for montar a sua cabine, avalie as medidas do que você vai colocar nela. Até uma caminhonete aqui dentro é tranquilo, já fica um pouquinho apertado, dependendo do calibre da caminhonete. E aí você precisa observar que tipo de serviço você faz. De repente você monta uma para até a caminhonete, e depois você pode montar uma outra para caminhão, que daí é 4 vezes mais isso daqui para você conseguir fazer. Fiquem atentos a isso. Ali é o esquema elétrico, né, que eu comentei com vocês. Aqui tem algo bem didático aqui. Eu acho bem bacana isso daqui. Quando veio, eu li todos esses procedimentos aqui, é bem interessante. Aqui é o quadro energia. Então quando você vai entrar a pintar, você liga aqui o pintura, iluminação. E aí quando você quer fazer pintura com aquecimento, você vai acertar quanto tempo que você quer. Vou ficar 1 hora pintando. E aí você coloca, eu quero que mantenha 25 graus. Hoje, por exemplo, já está a 33 graus, ela normal sem estar desligada. Provavelmente, se ligar, ela vai alterar para cima ou para baixo de acordo com o ar. Aqui é o contador de horas, quantas horas a cabine já rodou. Não tem como levar isso aqui em consideração, porque há 5 anos atrás, mais ou menos, o contador, o obturador aqui, ele quebrou. Isso aqui foi trocado, então isso daqui deve ser o dobro já de horas trabalhadas. Aqui a secagem final, né? Eu quero entregar esse carro hoje. Eu estou usando um verniz de 10 minutos. E só que ele seca em 10 minutos a cura dele para manuseio e polimento em 60 graus. Durante 10 minutos. Então eu vou utilizar esse daqui, né, e fazer a regulagem ali. Aqui é uma outra questão relacionada ao sistema de filtro. Aqui é o ponto de equilíbrio nessa setinha.
Se aqui vem um mercúrio aqui dentro, tem um líquido vermelho aqui. Se ele começar a subir, é sinal que você tem que trocar o filtro de solo. Se ele começar a descer, é sinal que o filtro de teto, o filtro superior, precisa ser trocado. Aí quando a gente vem aqui para a parte de trás, a gente vai ter o queimador, né? Sistema de automação a turbina para queimar. Tem um sistema de abre e fecha. Vou fornear a parte de pintura. Então você vai vir aqui e vai fechar 90%. Entendeu? Deixa 10% para ventilar lá dentro. Depois que ela desarmar, você pode até vir aqui e já mudar de novo. Isso aqui é um sistema bem manualzão. Você pega umas cabines importadas aí, isso aqui é tudo eletrônico, tá? E tudo mais, mas aqui é bom que não dá pau. Aqui dentro estão as turbinas, motores e tudo mais. Parte de ventilação que eu falei para vocês. Dutos de saída, enfim. Galera, espero que vocês tenham gostado. Esse é mais um vídeo respondendo questionamentos aí dos nossos seguidores. Você que está a fim de construir uma cabine, vai para cima, faz todo sentido, não dá para ficar pintando aí a Hermo, não só pela questão de qualidade do serviço que você está empregando, mas sim por questões ambientais. Então tome esse cuidado, né? Tenha esse carinho, esse zelo, não só pelo carro do seu cliente, mas pela sua equipe. Está pintando aqui, imagina a gente agora aqui, ó, vamos lá, falar desse up aqui, pintando esse up aqui, aí os outros carros que estão aqui dentro, ó, ia sujar tudo, ia virar uma baderna, você ia ter que polir depois, enfim. Então, faça a construção da sua cabine, coloque na ponta do lápis antes de fazer. Por que eu falo isso? Às vezes o que você vai gastar para fazer uma cabine de alvenaria, compensa você comprar uma cabine no mercado brasileiro. Só faça a pesquisa antes. Pesquise, estude bastante, para depois você tomar uma decisão, e uma decisão o mais assertiva possível e positiva para a sua equação, para a sua realidade, para aquilo que você deseja. Até o próximo vídeo. Valeu!